Amém. Bom dia, crianças. Mais um domingo junto com você na presença do Senhor. Vai começar agora a nossa escola bíblica dominical. E hoje a tia tem mais uma linda história para contar para vocês. Uma história que vem da onde? Da Bíblia Sagrada. Muito bem. No entanto, que estamos na escola bíblica dominical, não é mesmo, crianças? E hoje o nosso personagem, ele é muito legal. É um personagem que nos traz uma lição de vida muito importante. Porque este personagem da Bíblia, ele era pacificador. Nossa, tia, pacificador? Que palavra é essa? Pacificador vem da palavra paz. Então, nós vamos conhecer agora quem era, né, este personagem. Este personagem é Isaac, crianças. Olha aqui, Isaac. Isaac era um homem muito bom. Quando eu falo muito bom, é que ele era muito bom e ele era muito bom amigo. Isso mesmo. Isaac, crianças, não sei se vocês sabem, era filho daquela promessa que o Senhor fez a Abraão. Eu também trouxe Abraão aqui. Olha, Isaac era filho de Abraão e Sara. Muito bem. Domingo passado nós aprendemos a história de Abraão e Isaac faz parte também dessa história, mas hoje nós vamos aprender porque Isaac era um homem pacificador e um homem bom. Isaac, ele morava numa terra e ele tinha muitos animais. Ele tinha a tenda dele, ele tinha muitos camelos, bois, ovelhas. Isaac alimentava esses animais e toda a sua família. Só que o que aconteceu? Uma certa vez começou a faltar água. A seca atingiu aquela terra. Era uma terra, a terra começou a ficar muito árida, muito seca. Lá na Bíblia nós encontramos o termo árido, que é uma terra seca, uma terra muito árida. E aí os animaizinhos, as pessoas começaram a passar muita sede e muita fome. Só que Isaac, ele sempre ligadinho com Deus, com o Senhor, Isaac sempre orava ao Senhor e como seu pai, ele ouvia a voz de Deus. E aí Isaac planejou ir para o Egito. Ele estava planejando, assim como nós planejamos algumas coisas na vida. Só que tudo Isaac entregava nas mãos do Senhor Deus. Aí Isaac pegou e foi dormir. Isaac dormiu, de repente Deus apareceu em sonho e pediu para Isaac ficar ali naquela terra. Aquela terra chamava-se Gerar. Muito bem, vocês podem repetir aí em casa com a tia. Aquela terra chamava-se Gerar, a terra onde Deus pediu para Isaac ficar. No caminho, crianças, de Gerar, onde Isaac estava ali, ele encontrou, sabe o que? Um poço. Vocês sabem o que é um poço? Aqui em São Paulo é muito difícil, né? A gente ver um poço, porque todas as casas têm água encanada. Quando não tem água encanada, tem aquelas reservas de caixas no nos quintais, nos terrenos. Eu fiz uma representação aqui de um poço para vocês. Olhem só. Isso era um poço. Imagine que aqui é a terra e aqui são pedras em volta. As pessoas cavavam um buraco lá, bem até no fundo, até encontrar água. Isaac estava ali por aquelas terras e encontrou um poço que Abraão tinha feito, crianças. Só que aquele poço não tinha mais água. Tinham colocado terra, entulho dentro deste poço e não tinha mais água. E aí Isaac pegou, lembrando na promessa do Senhor, falou assim:
Eu vou ativar, eu vou tentar fazer com que este poço dê água novamente. E sabe, Deus foi tão bom com Isaac, Deus foi tão bondoso que assim aconteceu. Isaac e os seus pastores começaram a tirar todo o entulho que tinha ali naquele poço e novamente deu água naquele poço. E naquela caminhada ali naquela terra que ele estava convivendo, Isaac tinha algumas sementes. Como ele tinha água e tinha algumas sementes, Isaac resolveu plantar. Ele resolveu pegar todas aquelas sementes e multiplicar aquela semente em colheitas. E assim foi. Isaac sempre foi obediente ao Senhor. Isaac, todo feliz e contente, usando a água do poço, plantou as suas sementes, colheu muitas vezes mais do que ele tinha plantado, e ele reconhecia que aquilo era a bênção do Senhor. Mas sabe, crianças, vieram alguns vizinhos. Esses vizinhos eram os filisteus. Isso, os filisteus viram que Isaac estava tendo água, que Isaac estava alimentando os seus animais, que Isaac estava colhendo do seu plantio. Esses filisteus não gostaram muito, eles estavam com muita inveja. Sabe o que eles fizeram? Foram lá, pegaram um monte de pedra, um monte de entulho e colocaram e aterraram o poço. Mas Isaac, que era um homem pacificador, um homem de paz, ele não se deixou abater. Ele não tentou recuperar este poço, ele foi mais adiante e ouviu a voz do Senhor e cavou mais um buraco. Deste buraco ele fez mais um poço. Vocês não vão acreditar no que eu vou contar. Esses filisteus ficaram sabendo e vieram logo para cima de Isaac com muita raiva. E aí, sabe o que fizeram? Começaram a brigar com Isaac, que aquele poço era deles, e parari, parará. Sabe, crianças, quando aqueles adultos querem discutir, ficar arrumando encrenca? Isaac não deu ouvido. Eles vieram, enfrentaram, acusaram Isaac. Sabe o que Isaac fez? Deixou o poço para lá. Isaac pegou aquele primeiro poço. Isaac orou ao Senhor e sabe qual foi o nome que eles deram para aquele poço? Foi o poço da discórdia, crianças, porque é o poço que só trazia discussão. E aí Isaac não quis saber, só que o Isaac já estava cavando o segundo poço e já tinha achado água. Vieram com encrenca novamente. Isaac, um homem temente e obediente à voz do Senhor, foi e cavou mais um buraco, deixou o segundo poço para lá. Foi e cavou mais um buraco, esse já era o terceiro. E aí, crianças, Deus o abençoou novamente. O que aconteceu? Será que deu água? Sim, daquele poço jorrou muita água, porque a água, ela mata a nossa sede, ela mata a nossa fome. A água dá pra gente cozinhar, a água dá pra dar banho em todos os animais, saciar a sede deles, os animais ficarem fortes. Isaac continuou com aquela paz que Deus dava a ele. Isaac foi um homem pacificador. E aí, crianças, sabe o que aconteceu? Aqui na nossa Bíblia, lá em Gênesis 26, do capítulo 26 até o 35, tem toda a história que vocês vão ler aí com quem está com vocês, com quem vai estar com vocês, com a mãe, com o pai. E essa história fala de um rei, eu vou colocar a coroa aqui de um rei
para vocês lembrarem bem dessa história. E esse rei era o rei de quem? De quem estava arrumando encrenca, o rei dos filisteus. Muito bem, o rei dos filisteus, sabe o que ele fez? Ele fez uma aliança com Isaac. Ele viu que Isaac era um homem pacificador. E uma pessoa pacificadora, ela tem muito amor, ela tem muita paciência. A pessoa que é pacificadora, ela não fica arrumando encrenca, ela não fica tirando satisfação, ela não faz isso. Eu acredito que vocês também possam ser assim. Na hora que estamos nervosos, lembrar de que Isaac era um bom amigo e que o Senhor, da mesma forma que fez com Isaac, também pode fazer com nós. E aí, crianças, sabe o que aconteceu? O rei Abimeleque, isso mesmo, Abimeleque fez essa aliança com Isaac. E aí, neste terceiro poço que Isaac tinha encontrado água, e eles viram que não precisavam ter inveja de Isaac, porque Isaac, ele até deixava o seu poço para eles. Ele seguiu adiante com a sua família, com os seus animais. E aí ele falou: quer saber? Vamos fazer uma aliança com este servo de Deus. Ele reconheceu, o rei reconheceu que Isaac era o servo do Senhor e que Isaac ouvia a voz do Senhor. Assim, crianças, como Isaac, nós também podemos ouvir a voz do Senhor. Devemos sempre estar atentos, crianças, a ser bondosos, a ser amigos e atento mais ainda em obedecer, assim como Noé, que nós aprendemos na primeira lição que Noé obedeceu, assim como Abraão, que era pai de Isaac, obedeceu, e assim como Isaac. Isaac também obedeceu ficando lá na terra de Gerar. E lá aconteceram todas essas coisas e o Senhor foi com Isaac. E sabe qual é o versículo hoje que Deus deixa para nós? Aqui da nossa Bíblia Sagrada, está em Salmos, muito bem, crianças, Salmos 34:14. Hoje a tia não vai colocar nenhum dizer para vocês, mas através dos gestos vocês vão aprender este versículo, Salmo 34:14. Procurem a paz e façam tudo para alcançá-la. Procurem a paz e façam tudo para alcançá-la. Salmo 34, verso 14. Salmo 34, verso 14. Procurem a paz e façam de tudo para alcançá-la. Agora só vocês, vamos lá. 1, 2, 3. Salmos 34:14. Muito bem, crianças, mais um domingo na presença do Senhor. Eu espero que vocês tenham entendido perfeitamente a história. Não deixem de ler lá em Gênesis 26, do 26 ao 35. Gênesis 23, do 26 ao 35. E se vocês quiserem confeccionar esse pocinho aqui em casa para brincar, olha só o que a tia usou. É um rolinho de papel higiênico, eu pintei com canetinha. Olha aqui, eu peguei um canudinho do suco, sabe aquele suco de caixinha que vocês adoram tomar? Peguei aqui a correntinha de um chaveirinho e aí a gente coloca aqui, ó. A gente coloca para ele virar como se fosse o baldinho que traz água lá do fundo do buraquinho. Aí você encaixa aqui, ó. Encaixa, vamos entrar, canudinho. Encaixa. Eita, encrencou. Encaixa aqui. E aí você vai poder brincar. Ó, você encaixa nos dois buraquinhos e aí sobe e desce, ó lá. Roda, sobe e desce a aguinha do poço.
Deus abençoe, um excelente domingo para vocês, um ótimo almoço e se cuidem, hein? Álcool gel na mão, nada de ficar saindo para a rua. Um beijo, Deus abençoe. Você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo até o fim. Eu preciso de você. Você precisa de mim. Um beijo, crianças. Deus abençoe. Fiquem com Deus.